Bom dia. Queria compartilhar que Baruch Hashem, o canal do YouTube está crescendo cada vez mais. Já tem alguns vídeos com mais de 1000 visualizações. É um começo. E que Hashem ajude que mais e mais pessoas possam acessar e se inspirar com o Shurim, com a Torá. E queria comentar antes de começar as alachot de hoje, queria comentar 2 episódios recentes que aconteceram. O primeiro agora foi férias, e um dos rapazes que eu tenho contato, a gente estuda, há um mês atrás ele decidiu passar um mês numa yeshiva. Ele viajou, só que ele está no meio de começar um novo negócio e estava tudo travado. Ele precisava entregar e o fornecedor não entregou para ele, e estava tudo... Já faz bastante tempo a gente vem conversando, será que ele precisa continuar nesse negócio, ou muda, etc. E aí ele foi para Israel e falou, Bezrat Hashem, vai dar tudo certo. E aí ele voltou de Israel, ele falou, eu fiz vendas que eu não consegui fazer no último ano, enquanto eu estava em Israel, eu estava na Yeshiva, mal mexia nas coisas, consegui resolver tudo que estava travado, e Baruch Hashem estava tudo indo bem. Então, aí está a solução. Vai passar um mês na Yeshiva, quem quiser. Que produto? Não faz diferença o produto. Não faz a mínima diferença qual é o produto. Para Hashem, não faz diferença qual é o produto. A Gemara fala para a gente que não é a profissão que enriquece. Você vai ter engenheiros pobres, engenheiros ricos, médicos pobres, médicos ricos e assim por diante. Não é a profissão, não é o teu produto, e sim a brachá de Hashem que traz para a gente. Então, esse é o primeiro comentário. Eu falei para ele, demorou para você me contar. Eu busco essas histórias porque inspira a gente e mostra para a gente como Hashem está do nosso lado. Nem sempre a gente consegue enxergar tão claro, e uma história como essa ajuda a gente a se inspirar e se comprometer mais com Hashem e saber que a Parnassá vem dele. A segunda, que alguém me comentou recentemente, ele percebeu que ele cresceu na vida. Cresceu na vida? Você pensa que o cara... que ele cresceu na vida? O que quer dizer isso? Que sentido? Em que sentido? Então, fazer uma pequena introdução, 2 introduções. A primeira é de que o que significa amadurecimento? O cara é grande, é forte. Então, antes ele fazia bullying com os menorzinhos quando ele era pequeno, ele ficou agora maior ainda, mais forte, agora ele é grande, agora ele é maduro. Antes ele brincava de carrinho, agora ele tem dinheiro, ele compra um carro mais caro para mostrar para os outros. Mudou o tamanho e o preço? O que é amadurecer? Então, Hassidut fala pra gente que amadurecer significa você elevar o nível do seu prazer. Aquilo que antes te dava um prazer, agora, para você, isso já não é mais um prazer. Você tem um outro nível de prazer. Então, no mundo físico, por exemplo, Hassidut traz, você tem o prazer carnal, você tem o prazer da comida, depois você tem o prazer de música, dentro da música você tem vários tipos de música, e assim você vai subindo de nível. O problema é que todos esses são prazeres mundanos. O verdadeiro shift, a verdadeira mudança e amadurecimento é quando a pessoa começa a trocar os valores mundanos dele por valores espirituais. Então, se você agora é um pai, e você sabe a alegria de ter um filho, a alegria de ter um filho que está te trazendo orgulho, não se compara com nada nesse mundo que você possa comer, passear e etc. A alegria, estava conversando agora com Israel, a filha cresceu e etc. Não tem nada no mundo se compara com isso. Então isso é uma evolução. Você fala para uma criança, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, você vai saber o que é isso. Eu não quero saber nada, eu quero agora passear, me dá o meu dinheiro, eu quero comprar alguma coisa, quero comprar um joguinho. Não vem com história de vovozinho. Mas você cresce, você amadurece. No âmbito espiritual, significa que você agora busca menos os prazeres mundanos e você busca os prazeres que são verdadeiros, aqueles que vão te dar prazer a longo prazo. E essa é a nossa briga do dia a dia com Yetzer Tov e Yetzer Hara. Yetzer Tov, ele quer o longo prazo, investimento a longo prazo, e o Yetzer Hara, ele quer investimento que dá retorno imediato. E aí ele me fez o seguinte comentário. Hoje eu percebi que eu cresci. Porque nesses dias eu comprei um novo computador, mega computador, gastei, investi, parará, no meu trabalho. E justo agora eu também consegui trocar a tira do meu tefilim. E eu olhei para ele hoje de manhã e vi que a cara dele estava iluminada.
E aí o que era? O computador já faz alguns dias que ele comprou. Mas ele falou, hoje eu percebi que eu cresci. Que a alegria que eu tive de trocar a tira do meu tefilim por uma tira nova, bonita, gostosa de colocar, me trouxe muito mais satisfação do que o computador novo que eu comprei. Então, esse é o crescimento que a gente tem que buscar. E aí eu me lembrei, uma passagem muito linda, do que a Torá fala pra gente, quando a Torá fala todas aquelas maldições, quando termina as maldições, o que a Torá fala? Sabe por que aconteceu isso? Por quê? Você não serviu a Hashem com alegria. Então, vamos lá, vamos lembrar qual que é a explicação desse passuco. A explicação do passuco não é essa no literal. No literal a explicação é, peraí, eu não servi a Deus com alegria, você vai me trazer 98 maldições? O que aconteceu? Calma, eu servi a Deus, o que foi? A explicação literal está dizendo o seguinte, você não serviu a Deus em momento de sua alegria. Quando estava tudo bem, você não aproveitou para servir a Deus. Você achou que está tudo bem, você merece, você pode, e você esqueceu de Hashem. Então isso que aconteceu com você. Essa é a explicação literal do passuco. Depois vem o Rambam, depois tem o Arizal, vários níveis de explicações, mas a próxima explicação é que você serviu a Hashem, só que você não serviu, não em momento de sua alegria, você não serviu com alegria. Besimcha vetuv leivav. Você não serviu a Deus com alegria e com um bom coração, com coração alegre, pleno. Então o segundo nível de interpretação é, você até serviu a Deus, só que você serviu sem alegria. E aí por isso acabou trazendo coisas negativas. Depois tem o próximo nível. Você serviu a Deus e ainda serviu com alegria. Então onde eu estou errando? Diz o passuco Merov Kol. Merov Kol no literal significa de tanta coisa boa que você tinha, abundância material, você acabou esquecendo Deus. Na interpretação do Arizal significa você até serviu a Deus e você até serviu a Deus com alegria. Mas a sua alegria em servir a Deus não foi maior do que a sua alegria da sua abundância material. Se você serviu a Deus e está servindo com alegria, só que a tua alegria do dia que você ganhou o computador novo, ou comprou o computador novo, está maior do que a sua alegria do novo tefilim que você comprou, então ainda você está precisando melhorar o teu nível de alegria. Merov Kol, diz o Arizal, significa que você precisa estar mais alegre quando você serve a Deus do que quando você ganha ou você tem alguma aquisição material. Esse é o nível que a Torá espera da gente. Que a gente possa se inspirar nessa história, para a gente também elevar o nível do nosso prazer, elevar o nível da nossa consciência e a gente saber que isso é o crescimento, isso é o amadurecimento. Então, se a pessoa cresceu na vida, esse é o termômetro. Se a pessoa cresceu, significa que ele está dando mais valor, mais alegria para aquilo que é um investimento a longo prazo, versus aquilo que é investimento com retorno imediato. Chaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom dvarim. Chaim, falei para você, Chaim, você não viu? Chaim. Por eso es casi nunca digo Lejaim. Lejaim, de Moshe, de Yosef. Pero que los otros digan Lejaim, pues yo digo, ¿qué golatra? O tema que eu escolhi para a gente começar agora a estudar sobre leis e trazer junto à filosofia é o tema de promessas. Aquilo que a gente comenta várias vezes, mas eu queria ver mais a fundo, detalhadamente, o que significa uma promessa, como que se faz a anulação de promessas, como isso funciona, e vou só jogar as perguntas, não vou trazer ainda as respostas, mas quando o Rebbe de Kalef, que tem a vida longa, o nome dele em hebraico, sempre reza por ele, Rebbe Moshe ben Rezel, que tem a Refuah Shlema, o pai do Rebbe que atualmente vem para cá, um grande tzadik, ele sempre provocava as pessoas. O que quer dizer? A pessoa vinha lá, ele às vezes falava alguma coisa da tua vida que só você sabia, você já te dava um... Opa! Como que ele sabe disso? E aí você pedia para ele uma brachá, alguma coisa, e ele te falava, você vai cuidar do Shabbat? A música, lembra dele? Ele me falou. Então, eu quero que você promete. Eu quero que você promete que você vai cuidar do kasher, e assim por diante. E as pessoas logo em seguida chegavam, Rabino, o que eu faço agora? Eu prometi, ele me fez prometer. Hã? Ele me pegou a mão e falou, você promete? Não, eu não sei se posso prometer. Gostei muito de você porque você falou a verdade. Gostei, muito bom. Muito bom. E você ganhou da brachá. Eu falou a verdade.
Então, mas é difícil. Então, só estou dando esse como exemplo para a gente entender como funciona esse tipo de promessa. Ou, alguém tinha me falado alguns anos atrás, que ela fez uma promessa de que não vai mais comer bolo. Era uma promessa porque estava esperando que alguma coisa boa acontecesse, etc. E aí queria saber se isso vale, essa promessa, se precisa fazer a Torá de Darim, como funciona. Então, eu joguei duas perguntas do dia a dia. Vamos ver agora, começar do início, ver como que funciona essas promessas. Então, a primeira halakha diz o seguinte: a pessoa não deve acostumar a sua linguagem, o seu linguajar, para prometer qualquer coisa. Todo aquele que promete é como se fosse que ele construiu uma bamá. Quem está acompanhando o Shurim, que a gente está falando de Tanakh, sabe já bem o que é bamá, que esse era um desafio muito grande para os judeus na época do templo. Bamá significa, hoje se traduz como quando você tem um teatro feito em cima de um palco. Bamá hoje se fala como palco. Bamá significa um lugar alto. O que significa isso? Antigamente, as pessoas, antes do Beit HaMikdash ser construído, a pessoa poderia fazer um sacrifício caseiro. Ele pegava, montava um lugar alto, como se fosse um altar, e nisso ele poderia fazer o seu sacrifício. Depois que o templo foi construído, isso se tornou proibido. Mas quando estava antes de construir o Beit HaMikdash, aí tem momentos que sim, momentos... ainda. Então, calma. Então, eu falei a partir do Beit HaMikdash. A partir do Beit HaMikdash foi completamente proibido. Quando tinha os Mishkanim intermediários, tinha momentos que podia, tinha momentos que não podia. Mas uma vez que o templo foi construído, é proibido, mesmo que você vai fazer um sacrifício para Hashem. Hashem considera isso idolatria. Você não pode fazer um sacrifício fora do templo. Então, agora, voltando para a nossa halakha, todo aquele que promete é como se fosse que ele construiu uma bamá. Nos momentos que era proibido se construir uma bamá. Mas aquele que cumpre a sua promessa, e aqui vem o outro lado da questão, é como se fosse que ele fez esse korban fora do Beit HaMikdash. Peraí, não entendi. Eu acabei de falar que se a pessoa promete, ele constrói um altar. Bom, mas se eu cumprir a promessa, teoricamente uma coisa boa. E aí ele falou, não, é como se fosse você pegou o sacrifício e foi lá e fez em cima dele. Como se fosse idolatria, então. Está querendo dizer como se fosse idolatria. Peraí, por quê? Não entendi. Não era bom eu cumprir a minha promessa? Não. Era melhor você não ter prometido. Isso que ele está querendo dizer. Ah, não, mas eu prometo e eu sei que eu cumpro minha palavra e eu vou cumprir minha palavra. Primeiro que a gente não tem a mínima ideia se você vai conseguir. Mas vamos supor que não, eu vou prometer e vou cumprir. Se eu cumprir, tá maravilhoso. Fala, não. Você prometer, você construiu o altar. Você está se preparando para fazer algo errado. Porque você já está se colocando numa situação muito perigosa. Aí depois, na hora que você vai lá e cumpre a promessa, opa, cumpri. Então é como se fosse que você fez o sacrifício. Ou seja, não é literal, porque se você prometeu, você vai ter que cumprir. Ou pelo menos tentar buscar, melhor ainda, alguém que vai te anular aquela promessa. Vamos ver que tem exceções de promessas que são boas. Mas como introdução, promessas quaisquer, eu chegar e prometer, eu estou me colocando em risco. Eu não devo prometer. É melhor eu não prometer e fazer o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, sem prometer. Fala, Yosef Shai. Se uma pessoa fala, tipo, eu prometo que eu vou honrar pai e mãe. Boa. Porque todo mundo já aí, obrigado. Então, muito bom. Então, aí que vai entrar, por exemplo, quando o rabino ele vira e fala para você, promete que você vai cumprir Shabbat. Eu falei que eu vou deixar para depois, mas já que você está insistindo, é a mesma coisa. Prometo que eu vou honrar meu pai e minha mãe. Então, quando a Torá fala para a gente sobre nedarim, sobre promessas, normalmente elas recaem, tipo de promessa, estão falando sobre coisas que a Torá não te proibiu. O exemplo que eu falei, eu não vou comer bolo. Estou falando de bolo kasher, então não teria problema eu comer. Isso é um tipo de promessa. Existe até o prometer, eu prometo que eu vou colocar tefilim. Mas essa promessa não é o tipo, não é o que a gente vai mais falar. Também é uma promessa. Por quê? Porque você não tem essa promessa. Você já está jurado do Monte Sinai. Sim. Quando você estava no Har Sinai, nós juramos para Deus que vamos fazer uma mitzvah. Então eu não estou agregando muito quando eu digo e falo, quando eu chego e falo, olha, eu vou respeitar meus pais. Shkoyach. Você já era obrigado a fazer. A pergunta é se tem algum motivo, se tem alguma
será que em alguma situação vale a pena eu chegar e falar, eu prometo que eu vou? Por exemplo, às vezes eu pego alguém para colocar tefilim, não, eu prometo que quando eu chegar em casa eu vou colocar. Então, ajuda. Essa promessa ajuda, faz com que a pessoa leve mais a sério, porque talvez o juramento do Sinai já esqueceu. Provável que já esqueceu, faz alguns 3.000 anos. A Neshama dele estava lá. Então a promessa dele pode até agilizar ele para fazer. Mas as leis em geral sobre promessas são sobre promessas sobre aquelas coisas que a Torá te permitiu fazer e você vai lá e mesmo assim você faz essa promessa. Então não tem Atarat Nedarim sobre... Então, Rabino, eu fiz uma promessa que eu vou colocar tefilim, eu queria anular essa promessa. Se você achar algum rabino que vai te anular essa promessa, ele vai ter que recorrer ao Sinai. Falar, olha, eu preciso conversar com Deus, que quem fez você jurar isso não fui eu. Então você tem que falar com quem você se comprometeu. Prometi que eu vou pagar para o meu amigo, anula minha promessa. Não, resolve com ele, não comigo. Tá certo? Então, essa é a questão das promessas. Agora, promessas sobre mitzvot. Então, por exemplo, agora é uma coisa que a Torá não te obrigou, mas ao fazer essa promessa, você está fazendo uma mitzvah. Então, por exemplo, se eu prometo não vou mais comer bolo, não mudou nada em relação à minha proximidade de Hashem. Agora, se eu prometo que eu vou dar tzedakah, não é a tzedakah que eu já era obrigado a dar, eu quero dar uma tzedakah extra. Eu vou lá e prometo, eu vou dar para a sinagoga. Então, o que é melhor? Eu anular a promessa ou eu ir lá e dar tzedakah? Ir lá e dar tzedakah. O certo é você sempre que falar qualquer coisa, mesmo coisas que vão te trazer para uma mitzvah. Eu quero dar tzedakah, você fala Bli neder, sem promessa. Por quê? Você está se colocando num risco. Mas, se você já prometeu, se é um caso comum, o que eu falei, melhor é você não carregar nenhum tipo de promessa. Porque você criou aquela bamá, aquele altar, e você está prestes a fazer aquele korban fora do Beit HaMikdash. Não faça isso. Anula essa promessa, vamos ver depois como se faz isso. Agora, se é para fazer uma mitzvah, se você prometeu, então faça isso, vai lá e cumpra aquela mitzvah o mais rápido possível. Inclusive tem ideias diferentes na Halachá. Quando eu chego na sinagoga e falo, por exemplo, no Shabbat, que eu vou dar X Chai para a sinagoga. Quando que eu já tenho que dar esse valor? A melhor coisa... Então, a melhor coisa é o primeiro falar Bli neder. Se eu já falei Bli neder, se passar um tempo, se eu esquecer, se não me cobrarem, eu falei Bli neder, eu não estou incorrendo em nenhuma proibição. Mas, mesmo que eu falei Bli neder, ou vamos supor que por algum motivo eu não falei Bli neder, virei e falei, não, mas eu vou dar mesmo, eu prometo. Então, nessa hora, o que acontece? O certo é você dar imediatamente. Aí tem os próximos estágios. Os próximos estágios seria quando você for cobrado. Se te cobraram, então essa é a hora que você tem que pagar. Então, segunda-feira, quando você recebe lá o WhatsApp da secretaria, por exemplo, da tesouraria. Tem uma outra situação que está trazida na Halachá, que você chegar até a próxima festa. Por quê? Pesach, Shavuot, Sukkot. Porque antigamente, quando eu prometia um sacrifício, então, quando que eu preciso levar? Eu vou dar um sacrifício para o templo. Prometi, eu quero dar. Então, você tem lá a questão, eu preciso na primeira festa que chegar, eu preciso dar. Aí tem discussão se passou uma festa, ou se passou 3 festas, ou tem que passar, às vezes, as 3 festas na ordem certa, desde o Pesach, etc. E aí já são detalhes que não são relevantes para o nosso dia a dia. O importante é que, se você prometeu, em relação à mitzvah, vai lá e corre e faz o mais rápido possível, quita a sua dívida. Em relação a outras coisas, melhor você não carregar nenhum tipo de promessa. Lemekor Haim, se pagan na hora. Eso en Shabbat, yo no voy. No Shabbat? No, en Shabbat no. Pero la semana, claro, ahí te que... Já faz o Pix na hora. Sí, quando vai, está 180, tá? E já vai pagar mais, já lhe paga. A primeira coisa, a gente pode oferecer para as pessoas que durante a semana também pode dar. Aqui, normalmente, a gente não lembra as pessoas. Lá todo é um pretexto para dinheiro. Não é dinheiro, é tzedakah, uma mitzvah. Não, sim, tzedakah, 100%. E pagam, da língua pagam, já está. Então, quando você fez uma promessa de mitzvah, vai lá e cumpre. Nesse caso, não é bom você tentar, Rabino, me ajuda, eu fiz uma promessa de mitzvah, me ajuda a sair dessa. De novo,
Não estou falando de uma mitzvah que você é obrigado, colocar tefilim, fazer shabat, comer kasher. Isso você não vai ter um rabino que vai conseguir te anular. Fazer essa negociação com Deus. Mas, se é uma promessa que te leva a uma mitzvah, que você não era obrigado a fazer aquela mitzvah, por exemplo, tzedakah, então nesse caso, vai lá e cumpre. Essa é a melhor forma. Dúvidas? Porque a vos fala também de uno que faz as promessas. Então, Nedarim, Siag, Laprishut. O Nedarim, as promessas, ajudam a gente a estar parush. Mas é parush, lifrosh, que significa uma pessoa que ela está separada, afastada das coisas mundanas. Eu vou chegar lá e explicar o que isso significa. Porque, por um lado, a gente acabou de falar, primeiro, 2 lados da promessa, não prometa. Ah, mas se for mitzvah, mantenha a sua promessa. Então, será que posso prometer? Por que a Torá fala sobre promessas? Não promete, a Torá poderia falar, é proibido prometer. Zéu, acabou. Não tem tantas proibições na Torá? A Torá chega e fala, se a mulher promete, aí o marido pode anular, e se a mulher promete, o pai pode anular, e aí começa a falar, ela não pode prometer, e está acabado. Tem alguma situação que é bom prometer? Que é aconselhável se a pessoa prometer? O crescimento pessoal dela. Boa. Então, no crescimento pessoal, então, aqui tem um detalhe importante. Então, no teu crescimento pessoal, em geral, é sempre melhor e garantido que se diga Bli Neder. Então, eu vou agora, a partir de hoje, acordar mais cedo para estudar a Torá 10 minutos. Bli Neder. Fala Bli Neder. Mas o Bli Neder não é para dizer, não vou fazer de jeito nenhum. Eu vou fazer Bli Neder. Eu vou fazer, só que eu não quero entrar nesse risco e é um risco muito grande. Então eu falo sempre Bli Neder. Esse é o correto. Porém, a Torá traz para a gente a situação do Nazir. O Nazir é o homem que ele vai lá e promete que por 30 dias ou mais eu vou ficar sem cortar cabelo, sem tomar vinho ou derivados da uva e sem ir ao cemitério. Por que a Torá me traz esse caso? Não existe, não promete, está acabado. Então os Chachamim explicam pra gente que essa história está ao lado da história da mulher de Sotá, que é aquela mulher que se desviou do caminho e infelizmente acabou cometendo alguma coisa que levantou uma suspeita de uma traição, Deus nos livre, algo muito grave. Então se você viu essa degradação da sociedade, se você participou inclusive, viu chegando nesse nível, já que o vinho eventualmente é o que leva esse tipo de conduta, então afaste-se temporariamente do vinho. Vai lá e prometa. Então isso não é uma dica prática para nós hoje em dia, chegar e falar, eu li o jornal, eu vi o que aconteceu, eu falei, ixi, agora eu não vou mais tomar vinho. Porque se não vai tomar vinho, você não vai poder fazer kiddush com vinho, avdalá, tem mitzvot ligadas a isso e assim por diante. Às vezes você precisa ir no cemitério, você não é Cohen, vai fazer uma mitzvah, então a pessoa esse tipo de promessa também vai te tirar, vai te impedir de fazer determinadas mitzvot. Por isso, inclusive, quando ele terminava, ele fazia um sacrifício pedindo perdão pelo fato que ele não tomou vinho. Então tem os 2 lados da moeda. Então pode acontecer em situações específicas, muito precisas, que a Torá prevê esse tipo de coisa e a Torá fala, é bom você prometer. Mas isso não é o comum e para nós, de maneira geral, não entra nesse risco, não faça uma promessa, mesmo que for para você fazer mais uma mitzvah, faça Bli Neder, porque o risco de você acabar deixando de fazer e transgredir, você com a vontade de querer acrescentar mais Torá, fazer mais mitzvot, você vai lá e faz uma promessa, você está entrando num risco de você estar quebrando uma lei da Torá, porque a Torá fala que rola etzemipiv, tudo que sai da sua boca, você deve fazer. E não precisa falar a palavra eu prometo, é só falar eu vou, boa, etc. Então esse é o próximo detalhe que eu ia falar. Então, mais algumas coisas. A gente conhece, talvez de ouvido do povo brasileiro, aqui da cultura, o conceito que a pessoa fala, não, eu fiz uma promessa, que se acontecer tal coisa, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Condicional. Então isso é judaico? É ou não é? Aparentemente não. A gente acabou de falar que você tem que sempre falar Bli Neder. Então, dando a resposta simples e prática, não faça isso. Você quer fazer alguma coisa? Faz agora.
Então, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar X% para tzedakah. Eu vou dar para a sinagoga. Eu sempre digo, a sinagoga pode apostar sozinha e ganha sem te pagar a porcentagem. Não faz promessa vazia. Essa é uma coisa. Ah, mas se fulano melhorar, eu prometo... Isso, assim, a origem disso, nesse formato, não é judaica. Nesse formato, a origem disso não é judaica. A pessoa tem que ir lá e se compromete quando? Agora! Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Se você fala, se fulano melhorar, eu não vou comer mais bolo. Promessa vazia, promessa desnecessária, e você está condicionando algo a outra coisa, não faz sentido. Você chega e dá uma tzedakah agora. Não, se fulano melhorar, eu vou dar tzedakah. Não, você não faz essa condição com a Hashem. Vai lá e dá tzedakah. Mas tem uma situação parecida com isso, só que o intuito é completamente diferente. Eu comentei algumas parshiot atrás, nós tivemos, de que o povo de Israel, eles enfrentam os Kenanim. Esses Kenanim, na verdade, eram Amalequim, amalequitas vestidos de Cananeus. Eles pensaram, a gente vai se vestir de Cananeu. Olha a psicologia deles, como eles conhecem o povo judeu. Quando eles rezarem para Deus, vão pedir para Deus, Deus, ajuda a gente a ganhar dos Cananeus. E aí eles vão rezar errado, porque na verdade a gente não é Cananeu, a gente é amalequita. E aí a gente vai ganhar. Ou seja, eles não se prepararam apenas com armas, se prepararam também na psicologia judaica de rezar para Deus. Só que o povo judeu, quando eles veem eles, não reconhecem, eles rezam para Deus, Deus, ajuda a gente a ganhar. Não sei quem é, não importa quem é. Se ele chama Malequita, se ele chama, não muda Ahmadinejad para Hitler e Mark Shemor, dá tudo mesmo. Eles querem acabar com a gente. Eles rezaram para Deus e deu certo. Mas só que quando eles rezam para Deus, eles falam, se a gente ganhar essa guerra, tudo que a gente ganhar vai para Deus. Uma promessa? Eu acabei de falar que não parece muito judaico, só que tem um detalhe. Eles ainda não ganharam aquelas posses. Eu não tenho como prometer e já dar agora o que eu não tenho. O que acontece, por exemplo, quando eu falo, isso aqui tem algo muito especial, mas você chega no começo do ano, antes do Rosh Hashanah, e você fala, Bezrat Hashem, eu pretendo dar X em valor. Esse ano, eu não tenho ainda o X. Então o que você faz? Você promete, Bli Neder, mas você toma uma decisão, falando Bli Neder, mas você toma uma decisão de dar esse valor. Já que você se comprometeu a fazer uma mitzvah, Hashem agora tem que, entre aspas, te dar as condições para você fazer aquela mitzvah. E qual que é o intuito disso? Então, primeira diferença, você não está falando, se acontecer eu vou dar. Se você pode dar, dá agora. Aqui estou falando de um cara que não tem como dar agora. Como que eles vão dar os despojos da guerra se eles não têm? Então você não tem as condições, então eu preciso condicionar. Então você fala, por exemplo, se fulano está doente, se a pessoa, já vi uma história do Rebbe justamente assim, a pessoa vai lá e se compromete, fala, assim que eu melhorar, eu vou começar a usar a minha voz para poder ensinar a Torá. A pessoa estava sem voz. Então, o que ele pode fazer nessa hora? Ele vira e fala para Hashem, Hashem, talvez não fiz o melhor uso da minha voz. Se você me devolver ela, eu te prometo que vai ser um bom investimento. Me devolve a saúde que eu vou usar ela de maneira melhor. Então isso está te ajudando. E aí você não está prometendo algo que você não tem condições de fazer agora. Você está prometendo algo que você... Aliás, você não está prometendo algo que você já tem condições de fazer. Você está prometendo uma coisa que ainda você não tem condições. Então você conta com a Hashem e fala, olha Hashem, me dá A que eu vou conseguir fazer B. Assim como Yaakov Avinu, ele também virou e falou para Hashem, olha, quando eu for para a casa do Lavan, se você me der roupa para vestir, se me der comida, etc., quando eu voltar aqui, eu vou fazer nessa pedra, eu vou fazer um sacrifício a agradecer a Hashem, uma oferenda para Hashem. Foi o que ele fez. Quando ele chegou lá, ele não tinha roupa. Literalmente ele tinha sido assaltado pelo filho de Esav, ele não tinha roupa para vestir, não tinha comida, ele fala, eu só passei o Jordão com o meu cajado. Então ele promete para Hashem, fala, olha Hashem, se você me der, eu já te falo de agora, de antemão, que eu vou te dar uma parte, etc, 10% vou dar para você, para Hashem. Mas ainda está estranho, peraí, você está querendo o quê? Convencer Deus? Ó Deus, vamos fazer um acordo, eu vou te convencer, eu vou te bajular, eu faço mitzvah, e você me dá o que eu estou precisando. O que é isso? Você está querendo convencer Deus? Ele precisa ser convencido? Hã?
Está condicionando? Que história é essa? Então a primeira diferença, vou falar de novo. A primeira diferença é quando o cara promete, ele pode fazer agora e fala, não, se Deus fizer, eu vou fazer. Não, isso está fora. Então eu faço agora. Mas se é uma coisa que eu não tenho as condições de fazer agora, se minha voz voltar, eu vou usar ela para poder servir a Hashem melhor. Não tenho a voz agora. Estou querendo convencer Deus? O povo chega, se a gente ganhar, eu vou dar tudo para Deus. Ah, Deus fala, tá bom, agora você me convenceu. Tá? Agora eu deixo você ganhar. Senão, antes eu não ia deixar você ganhar. Se a gente merece ganhar, vai ganhar. Se não merece, não... Que promessa que é essa? Qual que é o significado dessa promessa? A explicação é a seguinte. A promessa não está para convencer Deus. A promessa está para convencer você. Por quê? Quando a gente se depara com uma situação de dificuldade, a gente treme nas bases, às vezes. Quando eu viro e falo para Hashem, eu estou convicto, você vai me devolver para que eu possa servir você melhor. Então não é, me devolve que eu faço. Aí tá, beleza, me convenceu. Não. Eu agora percebi que o objetivo da minha vida, talvez eu não estava usando todo o meu potencial, agora eu estou consciente. Você me tirou minha voz, talvez para eu começar a aprender melhor o que fazer com ela. Você me tirou, infelizmente, minha saúde, ou parte dela, para eu entender para que serve a vida. Agora que eu percebi, eu já estou comprometido com a causa. Pronto, já serviu aquilo que você me deu um toquinho, agora eu estou pronto. Isso serve para te dar mais convicção e emuná em Hashem. Não é para convencer Deus. Não precisa convencer Deus e fazer condições com ele, você me der. Deus fala, sabe o que? Eu não preciso de você. Eu preciso que você me dê esse ouro da guerra que eu fiz você ganhar. Você quer me convencer? Eu fiz a guerra, eu fiz o inimigo, eu fiz você, e você vai dar o ouro para o Beit HaMikdash. Obrigado. Agradeço muito. Eu preciso de você. Hashem está te dando a oportunidade para você se tocar, e essa promessa é uma expressão da sua percepção nova de vida. Deu para entender? Então, resumindo. Chegar e prometer, Deus, se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, esse se eu tenho as condições agora, eu não prometo para depois. Vai lá e faz agora. Número 1. Se eu não tenho as condições, eu estou falando, se você me der as condições, eu não estou fazendo uma troca com Deus, e sim eu estou mostrando para Ele que eu já troquei os meus valores, já troquei minha forma de enxergar, e por isso eu estou me comprometendo que assim que eu receber minha voz, você vai ver, eu já agora vou usar ela para o jeito certo. Assim que a gente ganhar essa guerra, eu vou dar 100% para Hashem. Yaakov não tinha nada, ele vira e fala, eu, depois que trabalhar na casa de Lavan, eu 10%. Nossa, se fosse eu, prometia 90% para Deus. Peraí, eu estou sem nada, o que vier é lucro. Deixa eu convencer Deus. Ele não está tentando convencer Deus. Se é para convencer, você fala, bom, Deus, então tá, fica você com 99%, vamos negociando. Eu ofereço 10%, não veio o dinheiro. Ofereço 20%, não veio. Eu vou subindo. Que venha 1%, é lucro. Não é assim que você pensa. Yaakov, ele entendia que ele tinha uma missão. Então ele fala, se eu conseguir desempenhar a minha missão, me dê as condições para isso, e eu vou poder dar 10% para estacar. Só 10? 10, tá bom? Suficiente. Com os outros 90%, ele educou os filhos, cuidou da casa, adquiriu riqueza, que depois ele deu que ele ganhou no Lavan, depois deu para o Esav, e ele entendeu que isso era uma forma dele poder servir a Hashem. Então foi o que ele acabou fazendo no final. Deu para entender a diferença? Uma linha tênue? Exatamente isso. Como é que a gente... Então a primeira coisa, tudo que você pensou em prometer, e você pode fazer agora, vai lá e faça. Então você pensou, eu vou prometer dar tzedakah, vai lá e dá agora. Não espera. Se você tem tzedakah para dar, você ganhou o teu salário. Não, eu vou esperar, não espera nada. Vai lá e dá. Quanto antes. Vai lá, nedarai lashem ashalem. As minhas promessas, eu vou lá e pago. O quanto antes possível. Quando a pessoa está no momento de tzará, no momento de aperto, Deus nos livre, então, o certo, novamente, é você vai lá e faz imediatamente. Só que, às vezes, você não tem as condições. Então, existe uma permissão na Halachá de você prometer nessas situações. Já que você está no momento de aperto, você quer se comprometer mais com uma mitzvah, então, como o povo estava lá, como Yaakov estava lá, no momento de aperto, Yaakov sem nada, o povo tendo que enfrentar o seu arqui-inimigo chamado Amalek, então eles vão lá e prometem para Hashem. E aí, o que eles prometem? Algo que ainda eles não têm, mas lembrando que a ideia dessa promessa não é um jogo de trocas. E sim você perceber qual é o seu objetivo. Essa ameaça que surgiu agora, ela está aqui para fazer você se tocar.
em termos práticos, eu falei no início, antes de começar toda essa explicação, não promete. Evita, em qualquer situação, não prometa. Você quer fazer algo bom? Vai lá e faça agora. Se você está no Shabbat, você quer fazer mitzvah de tzedakah, então você se compromete bli neder e você dá. Você está no começo do ano, você ainda não ganhou dinheiro, você se compromete bli neder até dizer o quanto que você vai dar. Porque você quer fazer a mitzvah e ainda você não tem as condições para isso. Não quer dizer que você está zerado no banco, mas o dinheiro que você já tem no banco já foi macerizado e está reservado talvez para alguma outra coisa. Então você não ganhou ainda esse dinheiro, você pode se comprometer bli neder, mas sempre, sempre bli neder. Fala. E aquela promessa que decorre da repetição de um ato por 3 vezes? Tá, vou chegar nela. Então isso que a gente vai falar, inclusive, em Rosh Hashanah, que é a próxima coisa. Então, o primeiro nível mais grave, digamos assim, se fala, eu prometo. E aí o Yosef Shai falou, não, mas não preciso nem falar, eu prometo. Só eu falar que eu vou, já é promessa. O próximo nível, para a gente entender, é que nem mesmo que eu não falei, se eu repetir alguma coisa 3 vezes, que é o que a gente fala no Ataran Darim no Rosh Hashanah, já se torna uma promessa. Então, certo? É para você evitar isso, sempre que você tomar uma nova atitude, você já mentalmente falar, eu estou fazendo isso sem compromisso. Mas eu ainda chegar nesse nível que é o próximo nível de como a Torá cuida da gente, das nossas palavras, dos nossos atos, como tudo acaba se tornando um compromisso. Então, inclusive por isso que no Rosh Hashanah, na véspera, a gente fala, olha, já adiantando, tanto para o ano passado e já para o ano que vem, se é que eu tomei uma atitude 3 vezes, acordei 10 minutos 3 vezes mais cedo para poder estudar, que não era uma obrigação absoluta acordar esses 10 minutos, poderia ajudar outra hora. Então, eu fui lá e fiz 3 vezes sem falar bli neder, eu já estou pedindo agora a Tará, já estou pedindo uma abertura dessa promessa, isenção dessa promessa, para não acabar incorrendo nisso. Fala. Se a pessoa não verbalizou, não aconteceu nada. Se ela só teve uma muito boa pergunta. intenção muito forte... Aí a gente chega no 4º nível. Primeiro nível, o cara prometeu. Na verdade, o primeiro nível seria ele jurou, que ainda não falei sobre o juramento. Segundo nível, ele prometeu. Terceiro nível, ele só falou sem prometer. O 4º nível, ele foi lá e tomou uma atitude 3 vezes. O 5º nível, nem atitude ele teve. Ele só pensou, olha, eu me comprometo a X. Essa é a tua pergunta. Esse é o 5º nível. Nem verbalizou ainda. Nem verbalizou. Essa é a sua pergunta. Não respondi ainda, mas já te respondo. Quer falar uma coisa? Não, eu tô querendo sair, tá aí, vem as Você quer sair? Vem as perguntas. Você quer que eu te resolva tudo no primeiro shiur? Eu preciso deixar alguma coisa para o próximo, como spoiler. Então, vou te dar um outro exemplo antes de responder a tua pergunta. O outro exemplo é quando eu falo, por exemplo, eu não vou comer bolo de chocolate. Mas o que eu estava pensando, na verdade, na minha cabeça era bolo de café, não bolo de chocolate. Então, um exemplo muito simples. Então, a Halachá diz que precisa estar pi velibosh avin. Quando eu faço uma promessa, precisa estar a minha boca alinhada com a minha intenção. Se saiu da minha boca algo que não era a minha intenção, então aquela promessa não foi uma promessa. Toma cuidado, não faça nenhuma promessa. Mas se na hora que eu fiz a promessa teve um engano, então aquela promessa não valeu. Isso um Chacham vai poder te dizer, olha, foi um engano, não foi um engano. Tem dezenas de situações na Halachá, quando o cara promete de figo, mas o figo que está na frente dele é no figo vermelho, mas ele não estava pensando no figo, aquele figo de pote. E aí se vale para os 2 figos. Aí tem infinitas situações. Para nós, o que é importante de saber, não prometa e está acabado. Esse é o mais essencial. É que pensamento, às vezes a gente não... Calma, eu não respondi ainda. Então, sobre o pensamento, dvarim shebelev einam dvarim, coisas do coração, não é considerado uma promessa. Então, não estou falando que você já fez um ato 3 vezes de acordar 10 minutos mais cedo. Você pensou, eu vou acordar 10 minutos mais cedo. Então, pela halachá, sem verbalizar. Ele está perguntando, sem verbalizar. Então, pela halachá, não tem compromisso nenhum. Porém, midat hassidut, ou seja, o cuidado que a gente deve ter, que se a pessoa ele já teve em mente, ir lá e cumprir mesmo assim. Esse é um nível acima da obrigação literal da lei, mas midat hassidut, se você pensou naquilo, você vai lá e você cumpre. Então, é um nível não necessário pela halachá, mas a gente entender como qualquer pensamento nosso, qualquer intenção nossa, tudo tem um impacto. E se a pessoa fala sozinha, ninguém está ouvindo, só ela fala...
Falar, não faz diferença se alguém ouviu ou não. Não faz diferença. Na hora que você promete... Sozinho, falou, tem que cumprir. E não só isso, normalmente a gente fala que a idade legal são 13 anos. Então, teoricamente, se uma criança prometeu, falou, etc., com 12 anos não teria problema. Só que a idade para promessas é 1 ano antes. 12 anos para menino e 11 anos para menina. Por isso, o Rambam, ele fala, a gente tem que educar muito as crianças, além de não falar palavrões, além de, etc., tirar delas as palavras prometo, juro, que primeiro, normalmente, eu falei outro dia, quando você fala eu juro, já está na cara que é mentira. Por quê? Ele viu que você não acreditou nele, então que ele vai lá, opa, então eu vou usar minha arma, juro, eu juro de pé juntos. Se tua palavra vale, vale. Se não vale, pode jurar 10 vezes, também não vai mudar nada. Então, tirar isso do nosso palavreado, e não só do prometer e do jurar, mas aí agora é mais difícil de você nunca falar, eu vou. No Brasil é muito comum, passa lá em casa, sim, bli neder. Coloca bli neder sempre como um step em todas as suas respostas, afirmações, etc. Bli neder. Você fala bli neder e aí você não incorre nesse problema. Como é algo muito comum e frequente, por isso que na véspera do Rosh Hashanah, para garantir, a gente vai lá e fala, Hashem não, perante 3 pessoas ou 10 pessoas, melhor, se anula as suas promessas. Mas isso serve para aquelas que você não lembra. Você falou, eu vou, vem comigo, vou. Pois isso não foi, sei lá. Então, para isso serve. Mas aquelas que você está consciente na hora do Atará de Darim, você tem que pegar 3 pessoas depois. O ideal é que uma delas seja um Chacham, um sábio que conhece muito bem as leis, e aí ele vai te ajudar você a anular aquela promessa específica. Como já aconteceu aqui uma vez uma pessoa, véspera do Rosh Hashanah, e falou, olha, eu tinha assumido tal compromisso, um rigor dentro da lei, eu não consigo mais assumir, etc. Então, eu orientei ele o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Mas se você não lembra algo específico, então aí serve o do Rosh Hashanah. Aproveitar e fazer um último comentário do nosso palavreado, além do fato que a gente tem que se cuidar, de não falar palavras chulas, etc. Tem uma palavra que eu vejo muitas pessoas falando, e realmente é uma palavra que não é judaica, e isso vem da idolatria. E a pessoa fala, nossa, nossa não é nossa. Nossa. Nunca ouviu essa expressão? É que você é do Rio de Janeiro, talvez lá eles falam outras coisas. Olha o que aconteceu. Nossa. Você sabe o final dessa frase. Então, nossa não é nossa essa palavra. Então você fala, oi vei, oi vaismir. Temos outros palavreados. E a gente tem que tirar esses tipos de costume que a gente está aqui inserido numa outra cultura, mas nós, Yehudim, temos que saber o que é de fato nosso. E não usar expressões que não são nossas. Eu, em situações assim, eu falo Shema. Shema Israel. Pronto, ótimo, maravilhoso. Bom dia. Chicos,